Ok, gente, estamos começando mais uma semana, então é dia do quadro que vem por aí, mas especificamente sobre a segunda-feira vamos falar de alguns assuntos, vou tentar ser muito sucinto em cada um deles, mas são coisas extremamente relevantes. Em primeiro lugar, temos novidades no mercado automobilístico mundial, com a Tesla assumindo a dianteira como possuindo o carro mais vendido do mundo, ultrapassando o Toyota Corolla. Segundo lugar, um super avanço na medicina agora em relação ao tratamento contra o câncer. E depois vamos tratar também a respeito do julgamento do Supremo Tribunal Federal, que dura mais de 25 anos, e que acabou validando um decreto do Fernando Henrique Cardoso enquanto era presidente, que retirou o Brasil da Convenção 158 da Organização Mundial do Trabalho, que proibia a demissão sem justa causa. Meu nome é Eduardo Starosta, esse é o canal Fora de Curva, e vamos para o trabalho, que a nossa agenda é um pouquinho extensa hoje. Bom, pessoal, para quem se lembra, foi uma grande novidade no início desse século, quando a Toyota ultrapassou a General Motors como montadora de veículos de maior comercialização no mundo. Foi uma hegemonia que acabou se expandindo bastante e naquela época ninguém poderia imaginar que um novo player do mercado, que naquele momento não existia ainda, pudesse simplesmente derrotar uma empresa asiática que poderia não continuar sendo a Toyota, poderia ser a Honda, uma coreana ou até uma chinesa, e devolvesse essa hegemonia para os Estados Unidos. E isso aconteceu, não no total de carros, mas em um carro em especial. E mais ainda, gente, sinal de mudança dos tempos. O carro que assumiu a ponteira mundial não é movido a combustão interna, é um carro elétrico da Tesla, que é o modelo Y, que emplacou nos primeiros 4 meses de 2023 267,2 mil exemplares, superando então o Corolla da Toyota com 256,5 mil unidades emplacadas no mesmo período. E mais uma coisa, essa competitividade da Tesla não tem nada a ver com produto barato, mas sim com inovação. Vamos dar uma olhada nos preços desses dois carros. O modelo Y, Model Y, como se fala no inglês, mais ou menos isso, desculpe a pronúncia, custa 52 mil dólares, mais ou menos a bagatela de 260 mil reais, média do mercado mundial onde esse veículo é comercializado. E o Corolla parte de 23 mil dólares ou ao redor de 115 mil reais. E o que está causando isso? Bom, em primeiro lugar, existem políticas muito claras, mas que eu as questiono, no sentido de inibir a comercialização e produção de carros movidos a combustão interna, a gasolina, a diesel, ou até combustíveis alternativos, em favor dos elétricos nos Estados Unidos, especialmente na Europa. E o genial Elon Musk foi um visionário nesse sentido, ele não foi o fundador efetivo da Tesla, mas foi visionário no sentido de enxergar que esse tipo de mercado tinha muito potencial de desenvolvimento no futuro e ele acertou em cheio. É claro, nós estamos falando dos 4 primeiros meses do ano, não é 2023 fechado, mas é muito possível ou provável que essa tendência ela se amplie ainda nesse ano, especialmente nesses mercados. E aí temos que pensar um pouquinho do que vai ser no futuro. Será que carro elétrico é uma certeza? Não, não é uma certeza. Mas, sim, existe uma pressão dos poderes públicos, como eu falei, especialmente da União Europeia e nos Estados Unidos, bota Canadá também nesse balaio aí. Bom, fiz uma pequena interrupção na gravação aí, um amigo meu me ligou perguntando como é que estava o cachorrinho da minha filha, o safado, eu chamo ele de Leopoldo, elas chamam de Lilo, simplesmente achou uma barra de chocolate, mandou ver e deu uma intoxicaçãozinha nele. Acho que vai ficar tudo bem, mas esse cara é muito bagunceiro, até diverte as meninas lá. Bom, continuando, gente, sobre esse dualismo atual que existe no mundo entre tecnologia de propulsão elétrica e combustão interna, qual será que deve prevalecer? Em princípio, pelas pressões ambientais, o pêndulo nesse momento está do lado dos elétricos, mas será que vai se manter assim? Vamos pensar o seguinte, isso eu já falei no Fora de Curva, se não me engano, da sexta-feira. Os meios pelos quais a energia elétrica é gerada para abastecer esses carros na América do Norte e na Europa, predominantemente são até mais poluentes que gasolina, etanol e diesel. Então, pelo menos, nós temos que considerar que o balanço energético ou balanço ambiental nesse quesito está perto do 0 a 0. No momento em que se consolidar
geração energética com fontes não poluentes, aí a história muda de conversa. Mas também tecnologicamente, no que diz respeito à propulsão dos veículos, existem muitas alternativas. Tem a tal da célula de hidrogênio, tem os carros híbridos, tem até a propulsão nuclear, que talvez seja possível daqui a um tempo, não em relação a novas e futuras usinas de fusão nuclear, que já estão avançando muito nesse sentido, mas até, extrapolando um pouco, imaginando um pouco o futuro, na miniaturização dessa tecnologia, que a partir de dominada, podem gerar cápsulas de combustíveis bastante eficazes, cuja durabilidade pode inclusive superar o próprio veículo. Esse é um ponto legal agora do século XXI, pessoal. Vamos abrir os olhos para isso. É tanta inovação que está acontecendo que coisas que nós nem imaginávamos que fosse possível de surgir no mercado ou acontecer, estão sim acontecendo. E se não houver algum mentecapto aí que aperte um botãozinho e destrua com a nossa civilização, um ou mais mentecaptos, muita novidade legal deve vir por aí. Falando em novidade legal, esse é o segundo ponto de destaque do Fora de Curva e está acontecendo aqui no Brasil. Olha só, um paciente portador de câncer há 13 anos entrou em remissão completa, ou seja, as células cancerígenas foram expulsas do seu organismo lá em São Paulo. Um mês depois de ele ter começado uma tal de terapia celular que está sendo estudado para implementação na rede pública de saúde. Olha que legal! Os médicos, os cientistas, fazem uma modificação das células de defesa do próprio paciente, implantam no organismo dele e esses elementos ou células acabam atacando as células cancerígenas de maneira eficaz, acabando com elas, liquidando com essa população indesejável no corpo das pessoas. Foi um sucesso e essa tecnologia está sendo estudada para 3 tipos específicos de câncer. Não sei o que cada um faz, até imagino, mas não quero me detalhar nisso aí. O primeiro é a leucemia linfoblástica B, segundo, linfoma não Hodgkin de células B e o mieloma múltiplo. Nome difícil, não pergunta o que significa, pergunta para o seu médico, especialmente os oncologistas. Mas é uma novidade muito legal vindo aqui do Brasil e isso pode abrir um campo de cura popular massiva e muito menos sofrida para essa doença, que a meu ver é a mais cruel que ataca o corpo humano. Boas novidades então. Em tempo, os autores desse estudo, dessa experiência, foi Universidade de São Paulo em parceria com o Instituto Butantan e o Hemocentro de Ribeirão Preto. E a outra questão para dar destaque hoje, na segunda-feira, é a decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, por 6-5, validando uma posição, um decreto do presidente, do então presidente Fernando Henrique Cardoso, há 25 anos atrás, ou seja, há 1/4 de século no passado, onde o Brasil deixa de ser signatário, se retirou de uma convenção da Organização Internacional do Trabalho. É a Convenção 158, que proíbe alguns países que adotam demissões sem justa causa nos países que aderirem a essa convenção. Eu deixo nesse ponto muito claro. Demissão sem justa causa significaria que a pessoa só poderia ser demitida por uma questão de falência da empresa ou ainda algum desvio de caráter. Produtividade não entra nessa convenção. Ninguém poderia ser demitido porque o seu trabalho não é bom o suficiente para exercer aquela função. Isso é um absurdo, isso é um risco contratual enorme. Imagina alguém contratar alguém que sabe se vender muito bem, mas na hora do toma lá da cá, na hora do trabalho, começa a faltar, não dá resposta às suas demandas e essa empresa acaba tendo que arcar com esse sujeito quase que eternamente, pelo menos até sua aposentadoria. Não me parece muito justo e isso aumentaria, sim, o risco contratual do emprego no Brasil. Há proteções, em princípio, ao trabalhador que acabam sendo um grande tiro no pé, porque fazem com que as empresas sejam muito mais resistentes em aumentar o seu quadro de trabalhadores, perpetuando aí sim uma situação de subemprego. Então, boa decisão do STF, pena que não foi em consenso, foi 6-5, uma coisa muito apertada, e corremos o sério risco da decisão ser
contrária a isso, ser exatamente oposto, validar a Convenção 158 da OIT, e aí seria um grande flagelo na economia brasileira, porque antes disso começar a vigorar, teríamos um processo de demissão em massa. Podem contar com isso? Não, não precisam contar com isso, porque ainda bem que isso não foi aprovado. E para finalizar a análise da conjuntura da segunda-feira, eu vou tratar de política internacional. E não tem nada a ver com o Maduro, presidente da Venezuela, eu digo ditador da Venezuela, em loves com o Poder Executivo do Brasil fazendo uma visita para cá. Isso aí eu nem vou tratar hoje, pelo menos, do assunto. Eu vou convidar vocês a fazer uma pequena viagem, pelo menos verbal, para a Espanha, onde o primeiro-ministro, o Pedro Sánchez, que é de esquerda, ele antecipou as eleições que iriam ser em dezembro, agora para julho. Por que ele fez isso? A resposta é simples. Agora, no domingo, teve eleições municipais e regionais. O partido dele, o PSOE, Partido Socialista Operário Espanhol, sofreu uma grande derrota para uma agremiação mais identificada com a direita, que é o Partido Popular. Aí, o primeiro-ministro, Sánchez, decidiu o seguinte: olha, se nós fomos derrotados, se nosso partido foi derrotado, não tem sentido nós continuarmos governando. Precisamos de uma validação do nosso governo federal. Aí ele dissolveu o parlamento, que é parlamentarista, a Espanha, uma monarquia parlamentarista, e convocou essas eleições para validar o seu governo ou então para passar o poder efetivo para quem tem maior apoio popular nesse momento, é o Partido Popular lá da direita. Gente, isso é política de verdade. Isso é reconhecer a necessidade de alternância no poder e praticar a democracia. A esquerda, tanto a esquerda como a direita na Europa, elas têm divergências pontuais, mas não é essa hostilização que acontece aqui no Brasil, na América Latina, que não leva o nada a lugar nenhum. Vão aproveitar esse exemplo desse grande herói nesse momento, Pedro Sánchez, que está dando um baita de um exemplo para toda a comunidade internacional, especialmente a política, de como tratar e como se desapegar do poder quando ele não mais é legítimo nas suas mãos. E espero que isso aí sirva como uma excelente lição para vários países do mundo, inclusive o nosso Brasil aqui. E agora vamos para o quadro que vem por aí. Na terça-feira, isso aí deveria ter sido divulgado segundo a agenda anteriormente prevista na semana passada, mas ficou para terça-feira, amanhã, a Receita Tributária Federal do Brasil. Vamos lembrar, em março a arrecadação foi 171 bilhões de reais, uma alta nominal de 4,17% frente a março do ano passado. Considerando que a inflação beirou acima de 6%, então nós tivemos uma queda efetiva, uma queda real de arrecadação, mas muito pequenininha. E o que está acontecendo agora nesse momento? Por que esse dado é importante? A arrecadação de impostos ela tem muito a ver, tem altíssima correlação, como falam os estatísticos e economistas, em relação à atividade econômica. Se a atividade está crescendo, evidentemente vai se arrecadar mais. Então, o dado de abril ele deve refletir a atividade econômica de março. O que nós tivemos como resultado do comércio, da indústria e de serviços no mês de março, a não ser pela indústria, grandes crescimentos de atividade. Se eu me lembro bem, o comércio varejista de março desse ano cresceu em torno de 8% em relação ao mesmo mês de 2022, e nessa mesma comparação os serviços tiveram uma alta de 6%. Isso significa o quê? Mesmo que a indústria tenha ficado um pouquinho estagnada, elevada atividade econômica, que eu achei estranho, porque em março, vamos lembrar direitinho, o desemprego aumentou. E aí agora, a arrecadação de abril, que é normalmente sobre fatos geradores ou gastos ou consumos executados em março, por essa lógica deve registrar crescimento. Se não tiver essa expansão, isso significa o quê? Algum problema da base de dados do IBGE. Nesse cálculo de desempenho das atividades privadas, das atividades produtivas, que está sob uma metodologia nova que eu venho criticando porque achei um pouquinho real. E aí amanhã, em função disso, vai ser um dia muito revelador para saber qual é a efetiva, a verdadeira realidade da economia brasileira nesse momento. E na quarta-feira vai ter um festival de informações, vou tentar ser rápido com cada uma delas.
Primeiro, vai ter o desempenho financeiro do setor público. Vamos ver se o Brasil teve superávit ou déficit. A previsão dos analistas de plantão é de um déficit de 9,02 bilhões de reais. Lembrando, em janeiro teve um superávit de 99 bilhões, fevereiro déficit de 26 bilhões, março queda ou prejuízo de 14,18 bilhões e agora a projeção é de 9,02 no vermelho de novo. O que eu acredito, gente? Eu acho que pelas antecipações do próprio Ministério da Fazenda e do Planejamento, esse prejuízo aí vai ser muito maior. Vamos lembrar que numa nota conjunta feita pela ministra Simone Tebet e pelo ministro Fernando Haddad, a expectativa é que o déficit no final do ano seja 25% acima do projetado. E isso aí deve estar carregado também nas informações do desempenho das contas públicas nacionais do resultado em abril. Também na quarta-feira, o IBGE vai divulgar a taxa de desocupação ou desemprego, como nós conhecemos, de abril em termos de Brasil. A projeção dos analistas de plantão é de 8,9%, ou seja, aumento de 0,1 ponto percentual. Eu não acredito muito nesse número, as previsões têm sido muito erradas e, em princípio, pelo que eu tenho observado em termos efetivos, desde fevereiro, a taxa de desemprego aqui no país ela tem crescido uma razão de 0,2% a 0,4% em cada medição. Eu não vejo muitos motivos para que isso seja diferente, espero que até caia o desemprego, mas o cenário que está se mostrando, especialmente por notícias que nós estamos tendo de grandes contingentes de demissão, especialmente em grandes redes varejistas e até indústrias bastante poderosas, é que o desemprego no país tende a continuar crescendo. Espero estar errado. E no mesmo dia, aí o Ministério do Trabalho vai divulgar via CAGED a evolução do emprego aqui no país. A previsão, segundo os analistas de plantão, é de uma alta de 195 mil vagas, frente a 136 mil postos de trabalho consolidados lá em abril de 2022, ano passado, portanto. Se for isso, excelente. Espero que seja isso. Mas provavelmente este número, pelo que eu enxergo no mercado atualmente, está um pouquinho superestimado. E na quinta-feira, a principal informação a ser divulgada é o PIB do primeiro trimestre do Brasil. A previsão que está sendo divulgada pelo mercado é de uma queda de 0,2%. Se for isso, até acho razoável. Mas vou lembrar uma coisa para os espectadores do Fora de Curva. Essa medição, especialmente no que diz respeito ao setor produtivo, ela vai estar potencialmente contaminada pela nova metodologia do IBGE em divulgar os resultados da indústria, comércio e serviços, a que eu já me referi algumas vezes hoje aqui no vídeo. Mas seguramente o cipó de informações que vai nos chegar, algumas coisas vão ser muito esclarecedoras e vão permitir nós ter uma ideia do que pode acontecer no futuro ou, eventualmente, o que tem que mudar no presente para a economia brasileira melhorar seu desempenho até o final do ano e posteriormente também, é claro. E, finalmente, agora encerrando o Fora de Curva com o que vem por aí da sexta-feira, eu lembro a cada um, por favor, deixe seu like, quem não é inscrito no canal, inscreva-se aqui no Fora de Curva e, se achar o material que eu estou divulgando de qualidade, não esqueça de compartilhar com os seus amigos. E se achar uma porcaria, pode passar para as pessoas que você não gosta muito para tentar enganar eles. O que vocês acham? Mas, sem brincadeira, gente. Na sexta-feira, o IBGE vai divulgar a produção industrial brasileira de abril. Como eu falei, vou repetir pela quarta vez. É uma metodologia nova, mas a gente tem que observar porque daqui a pouco ela ganha consistência. A divulgação do mês passado, que era referente ao mês de março, retratou um crescimento de 1,1% no indicador. A previsão é uma divulgação de 0,8% para abril. Acredito eu que não vai ficar muito próximo disso, não. Tanto por uma questão metodológica, como pelo que nós estamos observando das movimentações da indústria brasileira, não só em relação ao mercado internacional, queda brutal das exportações extrativas, da indústria extrativa de ferro para a China,
assim como uma expectativa muito negativa dos gerentes de compra, aquele PMI, o que é um indicador antecedente bastante interessante no sentido de montar perspectivas para o futuro da indústria. Vamos lembrar que essa expectativa ela está crescentemente negativa, indicando que se a indústria compra menos material para fabricar seus produtos, é sinal de que as lojas, os atacadistas, estão demandando, estão querendo adquirir menos produtos, menos pedidos em carteira. E assim, gente, eu encerro Fora de Curva de hoje, desejando a cada um de vocês uma excelente semana, muito produtiva. As notícias, as perspectivas não são das melhores, mas isso chama-se análise da realidade. Espero que quem está mais otimista do que eu tenha toda a razão, mas eu tenho que ser muito franco com cada um de vocês, porque aí reside a minha credibilidade. Posso errar sim. Todos nós somos factíveis de erro. Mas quando eu erro, eu admito em primeiro lugar o erro e em segundo lugar eu tenho fé de que estou entregando para cada um de vocês o melhor instrumento para tomar decisões em relação ao futuro, o que vai fazer com o seu dinheiro, se vai investir ele, se vai poupar, se vai consumir ou botar o pé no freio. É por isso que eu faço esse esforço de tentar enxergar o que vai acontecer no futuro através de bases científicas, não do estômago, não de paixonites políticas. Então, gente, de novo, uma baita semana para cada um de vocês. Deixo aqui meu até breve. Tchau, gente.